Olá, pessoal, bom dia. Todos me ouvem? Sim, professora. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu ainda estou aceitando gente aqui. Bom, a reunião, a sessão ela vai ser gravada, tá certo? Se alguém tiver alguma objeção, tem que falar agora, né? Quem entrar depois já aceita quando entra na sala, tá? Então, se alguém tiver alguma objeção, deixa eu abrir aqui o chat. Bom dia. Deixa eu ver aqui mais. Certo. Eu vou dar só mais uns 2 minutinhos hoje, porque como tem gente que não colocou o nome lá na lista, né, então não vai entrar direto, tá? Só para não ficar parando para fazer essa autorização para a entrada, né? Mas, né, eu queria já ir começando, né, dizer que, né, vamos mais uma vez para mais um semestre remoto, né? Né? Tomara que a gente consiga fazer tudo da melhor forma possível, que a gente encontre disposição, né? Tempo para se organizar direitinho, para tudo dar certo no final, né? E vocês, como é que vocês foram nos outros semestres remotos? Assim, o que é que vocês acharam? Acham que foi melhor, é melhor remoto, é pior remoto, né? Tá dando para levar, não tá, tá complicado? Alguém queria comentar alguma coisa? Remoto é pior, né, Paulo? Arthur também, viu? Estou com muita saudade da minha sala, dos auditórios, das salas de aula, né? Dos corredores, realmente faz muita falta mesmo, né? Mas, por Sim, bom dia, enquanto, professora. temos. Pode falar. É o seguinte, do remoto, o maior problema que está tendo é, como falou assim, é o contato, né, com o pessoal, porque principalmente nas aulas, digamos assim, de laboratório. E, querendo ou não, a gente tem que ter muito laboratório para a nossa profissão no futuro. Mais as Verdade. práticas, né? O problema eu acho que é mais esse, assim. Você fala da formação mesmo, né? É Assim, isso do mesmo. ponto de vista que você vê, né? Não, eu concordo com você. Mas eu não sei se vai acontecer isso em todas as disciplinas, mas pelo menos em EA, eu até falei isso os 2 últimos semestres, né, que a gente fez. Claro que não vai ser mais obrigatório, porque assim, quem já passou pela disciplina, passou, né? Não tem o que fazer. Mas quem quiser fazer os laboratórios, assim, nos próximos semestres, né, assim que a gente voltar, vai poder fazer sim, quem quiser, né? Então, pelo menos, quem sente falta dessa coisa prática, né, que acha que vai precisar lá na frente, então, vai poder fazer, né? Eu imagino que as outras disciplinas também, assim, os professores, né, concordem em fazer, porque realmente foi uma situação muito atípica, né? Mas espero que dê certo. Dá uma olhadinha aqui no chat. Kevin, não só você defende alguns aspectos do remoto, né? Tem gente também, eu sempre pergunto, né? Muita gente fala que gosta porque consegue estudar no seu tempo, né? Não é só. Tem gente que está assistindo a aula e perde a coisa, não era gravada nem nada, então o fato de poder rever várias vezes, né? Questão de quando a aula é gravada, então está fazendo a aula síncrona com o vídeo e tal, diz que facilita um pouco, né? Mas realmente isso é de cada um, né? É verdade. Adalberto, eu não entendi, com relação à extensão do tempo de curso, você fala em relação a jubilamento, é isso? É que, como nesse formato remoto você acaba pegando menos disciplinas, então, naturalmente, o curso vai estender, né? Então, vai ter uma demanda muito grande de alunos solicitando extensão de curso. O pessoal da coordenação chegou a falar alguma coisa sobre isso, professor? Na verdade, tem um posicionamento da reitoria de que, desculpem, de que não vão haver jubilamentos nesses períodos remotos, né? Mas aí, vamos supor que voltem, né? Aí o aluno ficou mais atrasado, né? Por causa justamente disso que você está falando, está pegando as disciplinas, é um outro ritmo.
Eu não sei se já estaria implementado automaticamente no sistema essa extensão. Eu imagino que não, mas o que é que vai acontecer? Porque quando o aluno estende o prazo, aliás, atinge o prazo limite para conclusão, ele tem como fazer um pedido, né, de reconsideração para a extensão do prazo para a Câmara de Graduação, né, que é da reitoria também, né, vinculado lá ao CONCEP. O que acontece? Eu não tenho a menor dúvida de que o aluno mostrando, olha, na pandemia eu cursei essas disciplinas, porque eu não tive condição de cursar mais e tal, e vão fazer umas contas, dizendo em quantos semestres, né, é o ideal que você conclua. Então, isso vai passar a ser o seu novo prazo de conclusão, né? Eu imagino que vai acontecer dessa forma, certo? Eu acho, assim, que no remoto, assim, ninguém vai ser prejudicado em relação a isso por causa do remoto, pelo menos não no final das contas, né? Não deve ser, eu não acredito que seja implementada essa extensão automaticamente, mas de repente pode até ser que seja, né? Mas com certeza vai ter alguma forma, né, da burocracia ser contornada, porque realmente foi uma situação, né, sui generis mesmo, né, essa pandemia, né? Deixa eu ver aqui o chat. Vou sim, Matheus, né, já eu comento mais sobre isso, tá? Matheus Lima, né, na verdade, as turmas realmente lotaram, né, das subturmas dessa turma. Só se alguém desistir, né? Vou mostrar a disciplina hoje, de repente alguém acha que não consegue ou não quer, né, dessa forma e tal, apesar de que eu vou mostrar o que está no plano de curso, mas pode ser que alguém desista, né, coincida algum horário, alguma coisa que a pessoa não possa participar, mas é muito pouco provável, né? Antes, eu até dizia, não, mesmo se você não tiver matriculado, você pode acompanhar as aulas, mas, assim, agora eu nem posso fazer isso porque o MIT limita a quantidade de pessoas, né? E eu vi que, na verdade, essa turma tem 100 alunos, e eles faziam 99, justamente porque comigo seria 100, que é o limite da sala, né? Aí eu nem sei, né? Mas, enfim, sempre falta uma outra pessoa, né? Mas, de qualquer forma, você pode continuar assistindo, sim, sem problemas, né? Mas eu acho pouco provável que realmente tenha vaga, tá certo? Mas, enfim, vamos ver, né? Pronto, acho que já deu para todo mundo entrar, né? Vou começar... Vou fazer uma apresentaçãozinha, depois a gente conversa mais, tá certo? Vou projetar aqui a minha apresentação. E, basicamente, eu vou falar do plano de curso, certo? Por enquanto, eu não estou vendo o chat, tá? Porque eu vou migrar para a minha tela da apresentação. Agora eu consigo ver. Como é que será que eu consigo? Eu consigo passar o slide daqui? Não consigo, não. Não consigo. Bom, enfim. Então, se tiver alguma pergunta, guarde aí a pergunta, que quando eu terminar, aí a gente responde tudo, comenta, tá? Vou anotando aí, tá bom? Vou começar aqui para a gente não atrasar muito. Bom, nessa disciplina, né, basicamente hoje eu vou mostrar o que está lá no plano de curso, né, se resume, né, ao andamento dela, né, falar um pouco de conteúdo, metodologia, material, os horários, monitoria, avaliação, frequência, recursos tecnológicos que são necessários para, né, conseguir fazer todas as atividades da aula, o que vocês vão precisar de esforço pessoal para se dar bem na disciplina, né, como é que a gente vai se comunicar, né, quais os canais, né, falar um pouquinho do cronograma e mostrar a bibliografia, certo? Antes disso, deixa eu só, eu vou tentar habilitar uma extensão aqui, deixa eu só um minutinho, para ver se eu consigo controlar essas presenças sem precisar fazer uma listagem, mas de qualquer forma, hoje, no final, eu vou passar um link para vocês preencherem a presença. E vou fazer esse monitoramento aqui através do Google Meet para ver se eu consigo fazer isso automaticamente nas próximas. Mas hoje eu vou fazer os dois para não ter problema. Deixa eu só ver aqui se ele está... Eu acho que ele está aí. Vamos lá. Bom, a disciplina de eletricidade aplicada, né, muita gente acha que é uma disciplina difícil, né, que é difícil tirar notas boas, mas na verdade não é, tá?
Se vocês fizerem direitinho, seguir os passos que eu vou né, tentar orientar vocês, vocês vão ver que quem faz tudo certinho, no final, sempre é aprovado, sempre aprende, então, não tem muito segredo, não, tá? Aí, o que a gente vai ver de conteúdo, né, de assunto nessa disciplina? Primeiro, a gente vai só... na verdade, eu não vou a gente não vai ver novamente o que vocês já viram lá na física, não, tá? A gente vai resgatar um pouquinho os conceitos, né, falar das grandezas, né, de resistência, capacitância, indutância, porque a gente vai precisar, de certa forma, mas a gente não vai explorar esses elementos em termos de funcionamento, né, porque, teoricamente, isso vocês já viram lá na física, tá? Eu vou só voltar aqui, porque alguém vai pedir para entrar. Né, então, a gente vai resgatar e vou inserir alguns conceitos novos, né, algumas nomenclaturas novas que, né, vão ajudar a gente a caminhar aí nesse assunto na disciplina. Né, entre conceitos e elementos de circuitos. Aí, circuitos de corrente contínua, essas três primeiras bolinhas aqui, né, dizem respeito à primeira unidade. Aí, circuitos de corrente alternada, é justamente a segunda unidade, aqui entra também circuitos trifásicos, né, o cálculo de potência, tanto monofásica como trifásica, e esses três aqui de baixo, esses três assuntos, transformadores, máquinas e instalações, eles compõem o assunto da terceira unidade, tá? Então, basicamente, é dividida assim a disciplina ao longo do semestre. Bom, esse slide é basicamente o que é necessário, né, em termos de organização da parte de vocês, para vocês terem sucesso na disciplina, né? Então, o que vai acontecer? A disciplina de eletricidade aplicada da minha turma, né, eu optei por fazer na verdade, ela é baseada na aula assíncrona, né, que é a aula offline, que você faz na hora que você... offline, que eu digo assim, não tem um contato automático entre mim e vocês. Online, né? Então, vocês vão fazer isso no seu tempo, né, vão ter esse tempo que vocês precisam se dedicar à disciplina, né, sem ser esse momento síncrono. E o momento síncrono, né, que vão ser esses horários, né, a gente já dá para fazer em 1 hora, normalmente, né, de 9 às 10, é um momento que a gente vai ter para tirar dúvidas, discutir algum conceito, né, então, nessas aulas síncronas, eu não vou dar aula daquele assunto, porque para isso, vocês vão usar os roteiros, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles lá na frente, tá? Por que isso? Imagine que se eu simplesmente chegasse aqui, a nossa aula é de 9 às 10h35, se simplesmente eu chegasse aqui, pegasse esse tempo e começasse a ficar falando da disciplina, ficaria, para ser essa interação online, é um pouco complicado isso, né, porque virou uma palestra, né, então se toda aula for uma palestra, fica uma coisa muito cansativa, então eu optei por fazer uma parte assíncrona, que aí, né, eu faço a minha parte de preparar o material, de preparar as aulas, de preparar esse conteúdo, e vocês têm de fazer a parte de vocês, que é de seguir esse roteiro, de ler esse material, de fazer essa aula assíncrona antes do nosso encontro, tá? Normalmente eu sou bem organizada com as coisas, então tudo vocês vão saber o que está acontecendo, mas eu espero essa organização da parte de vocês também, tá? Então, o que vai acontecer? Na sexta-feira, né, no máximo na sexta, mas normalmente na sexta, eu libero o material das 2 aulas, né, da semana seguinte, né? Essa semana vai ser diferente, claro, porque eu precisava explicar para vocês primeiro, mas vamos supor, hoje a aula 1, aí próxima quinta, aula 2, as aulas 3 e 4, eu vou liberar na sexta-feira, né? Então, na sexta-feira eu libero os roteiros das aulas 3 e 4. Aí, o que tem que fazer? Vocês precisam seguir esse roteiro, fazer esse roteiro, né, por exemplo, da aula 3, antes da terça-feira, até a terça-feira, e o da aula 4 até a quinta-feira, tá? Para que esse momento síncrono, né, seja proveitoso, né, a gente consiga realmente aprender, consiga interagir, porque vocês vão perceber que a eletricidade aplicada, ela é uma escadinha, né, então a gente vai ver o assunto da primeira aula, já usa na segunda, o da segunda já usa na terceira. Se você deixar de fazer uma aula, a outra você já não vai entender nada, né? Até porque você vai lá na aula síncrona e não vai ter sentido nenhum, né? Porque o motivo dessa aula síncrona é justamente a gente discutir aquele material que foi, né, passado lá para vocês verem, né, no tempo de vocês, né? Eu passo com antecedência e o roteiro, assim, pelo menos todo semestre eu adapto alguma coisa, porque os alunos, professora, não podia ficar melhor assim, podia ficar melhor assado, mas, no geral, os alunos acham interessante a ideia do roteiro, né?
Mas, assim, eu estou sempre aberta. Se vocês acharem que pode melhorar de alguma forma, pode me falar que a gente, né, se for viável, a gente, né, tenta implementar assim, tá? Então, é importante que vocês tenham essa consciência, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho do roteiro, desse material, né? O roteiro nada mais é do que um guia, né? Então, cada aula tem o seu roteiro. Então, eu digo o seguinte, ó, primeiro assista esse vídeo, depois lê esse texto, depois faça esse exercício, ou então depois veja esse exercício resolvido, né? Realmente depende do assunto da aula. Mas, normalmente, ele começa com um vídeo, né? Que eu explicando aquele conceito daquele assunto, tá? E, normalmente, nos vídeos tem exemplos de exercício resolvido. Tá? Peraí que chegou mais alguém. Né? Então, normalmente tem né, esses itens aí no roteiro, né? Então, o texto. Os textos, ou eu escrevo alguma coisa, assim, poucos eu que escrevi o texto do assunto, mas eu tento buscar algum link, de alguma apostila de alguma universidade, de algum outro professor, né? Porque eu acho que complementa, né? Normalmente os textos estão para complementar, porque às vezes o vídeo a pessoa vê e não entende direito, né? Então, ler alguma coisa às vezes facilita. Peraí, chegou outra pessoa. Então, o texto, aí, os vídeos normalmente eu faço, né, sempre, todos os roteiros tinham pelo menos um vídeo feito por mim, né, falando, os iniciais, né, falando daquele conteúdo, mas normalmente nos roteiros tem uns, que eu chamo de extras. Peraí, que chegou outra pessoa. Que eu chamo de extra, né? Aí lá eu coloco algum outro texto para complementar, ou então, às vezes, é um link de algum texto ou algum vídeo de algum assunto básico, né, que é relacionado àquele assunto, para alguém revisar, caso não esteja lembrando, né? Por exemplo, na segunda unidade a gente vai precisar de tratar com números complexos, só que não é o assunto números complexos, né? Então, eu boto no extra lá um vídeo de como manusear os números complexos, né? Outros vídeos de outros professores explicando aquele assunto também, boto nesses extras, ou então algum experimento relacionado àquele assunto, né? Enfim, para tentar dar uma outra visão. Peraí, chegou outra pessoa. Para dar uma outra visão daquele assunto, daquele conteúdo, né? Aí coloco ou os exemplos dentro dos vídeos, né, dos que eu faço, e às vezes, né, dependendo do tipo de aula, né, quando é uma aula de exercício, eu já boto os exercícios resolvidos no próprio roteiro, né, no corpo dele mesmo. Sempre, né, todos os roteiros têm exercícios para vocês fazerem, sempre com respostas, né, as respostas estão lá. Eu já, assim, os roteiros, claro que eu aproveito a maioria dele, né, de um semestre nesse remoto, de um para o outro, né, mas, assim, ainda pode ter alguma falha, alguma coisa, então, se vocês acharem alguma coisa, a gente, né, já me avisem para a gente fazer as correções. E eu sempre coloco indicação de referência no roteiro também, né, eu tentei buscar livros online, né, eu achei pouquíssimos, na verdade, porque... Enfim, a maioria, né, porque você compra, tem um direito autoral, tal, então, poucos a gente tem realmente, mas eu sempre tento colocar algum link de algum material online, que né, esse momento está um pouco difícil de pegar livro, apesar da biblioteca, parece que reabriu para empréstimo, né, mas ainda está limitado os acessos, alguma coisa desse tipo. Então, de qualquer forma, eu tento trazer algum material online mesmo, para que vocês tenham acesso, tá? Bom, só, né, organizar a ideia de como seria uma semana ideal para a disciplina de eletricidade aplicada, né? No plano de curso tem lá como exigências, né, como requisitos para vocês cumprirem EA, né? A recomendação de estudos é o quê? Que a gente vai fazer aula síncrona, e para cada aula síncrona, você ter pelo menos 2 horas de estudos offline, né, digamos assim, ou em outro horário, né? Que é justamente para atender o roteiro dessa aula. Isso é o mínimo para que você consiga entender. Então, todo mundo sabe que para fazer uma disciplina, mesmo no presencial, você tem de estudar, né, fora do horário da aula, né? Então, aqui já está bem claro qual é o tempo mínimo que é para você, que você vai te dar condição de acompanhar a disciplina, de se dar bem, né, de entender direitinho o conteúdo. Então, como eu tinha comentado, né, na sexta-feira, eu vou fazer a liberação do material, né, já vou colocar aí os 2 roteiros da semana seguinte, né? Eu costumo não colocar, os prazos que eu vou dar para vocês, para fazer as coisas, geralmente não incluem, eu não conto com vocês fazendo as coisas no fim de semana.
né? Porque eu acho que o fim de semana é para descansar, né? Eventualmente, né, precisa fazer alguma, né, enfim, teve um compromisso na semana, né, de trabalho, sei lá, médico, enfim, teve alguma coisa, aí tudo bem usar o fim de semana, mas eu acho que realmente precisa desse momento de descansar, porque a semana já é tão cheia, né, vocês devem, né, estar com tantas atividades das outras disciplinas também, então, assim, minha sugestão é que vocês tentem se organizar para fazer os estudos na semana, de segunda a sexta, e eventualmente, no fim de semana, caso precise, né, que vocês usariam para fazer alguma coisa que ficou pendente, né, e isso, eu estou falando também em relação às atividades, às tarefas que normalmente eu passo, né, então, geralmente eu coloco um prazo de tal forma, né, que vocês não precisem usar o fim de semana se vocês forem organizados, tá? Bom, então, vamos lá, na sexta-feira, né, eu liberaria esse material, aí, assim, na segunda-feira, você estudaria esse material, porque a aula é na terça-feira pela manhã, né? Então, você faria o roteiro, anota as dúvidas, né? De repente, fiquei com essa dúvida em relação a esse conteúdo, será que nesse livro tem alguma coisa? Dá uma olhada no livro para ver se resolve. Se não ficou claro ainda, aí anota para que a gente discuta na terça-feira, né? 9 às 10, nossa aula síncrona. Se tiver um tempinho, também na terça-feira, outro horário, depois, mais tarde, né, dá uma olhadinha, né, em alguma coisa que tenha ficado pendente. Eu, né, particularmente, gosto muito, quando, né, eu preciso estudar uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade, o que eu faço? Eu pego um exercício resolvido, por exemplo, se for, né, alguma coisa de cálculo, pego um exercício resolvido e tento, eu olho, aí quando você olha o exercício resolvido, você diz, eu sei fazer. Só que às vezes você tira ele e tenta fazer sozinha, você diz que aquela parte como era mesmo, né? Você fica meio, né, perdido às vezes em algum ponto. Isso não acontece com qualquer disciplina que tem alguma conta, né? Aí eu começo sempre tentando reproduzir os exercícios que já tem resposta, que tem resolução, porque aí se eu emperrar em algum lugar, eu vou lá e dou uma olhadinha. Era assim. Aí até eu conseguir fazer o exercício sozinha. Aí eu vou passar para os exercícios, né, que não tem resolução. E no final tem lá a resposta, né? Então, enfim, é uma estratégia que eu acho que é interessante, né? Então, vocês podem usar a terça-feira, por exemplo, para tentar fazer, sei lá, uma meia horinha, tentar refazer os exercícios que foram discutidos naquela aula, né? Alguma coisa desse tipo. Aí, na quarta-feira, já precisa estudar o material, o roteiro da quinta. Mesma coisa, né? Aí anota as dúvidas, aí na quinta-feira, de 9 às 10, a gente vai tirar as dúvidas desse roteiro aí, dessa aula, né? E mais tarde, não, uma meia horinha para você tentar reproduzir algum exercício, né? E se for o caso, se você achou que ficou alguma pendência, se você, né, na sexta-feira você faz uma reflexão aí, será que algum assunto não ficou claro, né? Só rever, né? Assim, de estudo, minimamente, você precisa fazer esse da segunda, né? Umas 2 horas, e fazer esse da quarta, né? Esses outros aqui eu recomendo, né, da sexta da terça mais tarde, da quinta mais tarde, da sexta, assim, vai ser menos tempo, mas só para você tentar amarrar aí o que você aprendeu, né? Não precisa também ser um tempo muito longo, certo? Então, eu acho que o que vocês precisam fazer é ver as disciplinas todas que vocês estão matriculados e tentar realmente fazer um cronograma para a semana de vocês, ó. Esse horário eu vou estudar tal disciplina, esse horário eu vou estudar tal disciplina, né? E o momento de vocês fazerem isso, o ideal é até hoje, até porque, se vocês têm outras atividades, se trabalha, se tem, né, curso disso, se tem estágio, enfim, se tem outras atividades, é o momento de vocês verem se o tempo de vocês vai dar certo para essas disciplinas, todas que vocês estão cursando aí, né? Então, acho que esse é o momento, porque agora na rematrícula você consegue ainda retirar as disciplinas, né? Então, só para vocês fazerem uma reflexão, porque não adianta, né? Assim, a gente sabe que o ensino remoto ele é mais complicado, né? Então, não adianta eu tentar levar as coisas né, de qualquer jeito, porque no final eu só vou me frustrar, só vou perder tempo, né? Então, se você decidir, não, eu vou cursar essa e essa e essa disciplina, vocês têm de conseguir se dedicar a essas disciplinas, porque senão é perda de tempo, né? Por mais que seja remoto, que as provas a gente sabe que é com consulta, né? Mas, assim, eu tento fazer, pelo menos, eu tento fazer ao máximo uma prova diferente para cada aluno, né? Então, tem uma certa... E, assim, tem algumas atividades que eu vou mostrar também que você vai precisar fazer, né, independente de estar assistido ou não, por um livro, né, por um site, alguma coisa assim, tá? Bom, então, só para enfatizar, né, realmente é importante que vocês façam o roteiro antes dos momentos síncronos, tá?
Porque se você pular um roteiro, o próximo você já não vai entender nada, né? E você, né, vai estar lá na aula síncrona e não vai, enfim, servir de nada, não vai tentar de nada. Mais uma vez, você vai estar só perdendo tempo e vai te atrasar. Vocês vão perceber que em EA você não vai ter como estudar na véspera da prova, né? Porque o assunto, um puxa o outro, né? E precisa de um tempo de maturação, né? Eu sei que a gente tem algumas disciplinas no primeiro semestre, que é aula todo dia, né? Essas disciplinas, assim, eu acho que elas exigem mais ainda, justamente porque falta esse tempo de maturação, né? Então, você vê um assunto hoje, aí você, né, reflete sobre ele, você tem a oportunidade de ver outras coisas relacionadas a isso, né? E na próxima aula, já vai partir para um novo assunto, já tendo uma base desse primeiro. Então, se a gente pula as etapas, você não vai conseguir construir esse conhecimento, né? Enfim, para que tenha sucesso lá na frente, para que fique aí na sua cabeça, né? Esse assunto que a gente precisa ter, tá? Bom, em relação à monitoria, né, a gente tem processo de seleção, eu imagino que hoje já tem os nomes, mas assim que a gente tiver os nomes, os horários, né, eu coloco lá os horários no SIGA, né? Os monitores, normalmente eles usam o WhatsApp e o Meet, né? Isso é uma opção do monitor, então, alguns monitores preferem atender pelo WhatsApp, outros, no horário deles, abrem uma sala do Meet, né? A monitoria em eletricidade aplicada é uma coisa que funciona muito bem, né? Então, os monitores, eles são sempre muito solícitos, mas mesmo no WhatsApp, os horários, assim, claro que vocês vão entrar no grupo, né? Às vezes a gente até bloqueia fora dos horários e os monitores abrem, mas enfim, quando o grupo se fica aberto, depende realmente do movimento de vocês. Se vocês falam fora do horário de atendimento deles, assim, eles não têm a obrigação de responder, né? Peraí que chegou alguém. Eles não têm a obrigação de responder, né? Então, agora me perdi. Sim, falando dos monitores. Aí, o que acontece? A gente, quando eles definirem os horários dele, né, aí a gente diz, fulaninho vai ser de tal hora, no Meet, fulaninho vai ser de tal hora, no WhatsApp, né? Então, a gente divulga essa listinha com o nome deles, os horários e o canal de atendimento. O grupo do WhatsApp, se vocês olharem lá no SIGA, geralmente eu organizo a turma do jeito que está lá, né? Primeiro tópico, né? Eu vou cadastrando os materiais que não são específicos de uma única aula, né? Botei o cronograma, o plano de curso, enfim, botei alguns itens lá. Aí eu boto ali o horário dos monitores também, tá? Bom, em relação à avaliação, né? A prova mesmo vai fazer 3 avaliações, né, e a prova mesmo ela vai durar entre 1 e 2 horas, né, basicamente as atividades que são no momento síncrono, né, dura no máximo o horário da aula, né, 1 e 2 horas, assim, 2 horas, não sei se vai ter como, porque, né, vocês são de 9 às 10h35, né, então fica complicado, porque eu sei que tem gente que tem aula depois, mas, enfim, nossas provas, né, essas 3 avaliações, elas são online, né, claro, e eu uso multiprova para fazer essas avaliações, tá? Esses testes rápidos, né, na verdade, eles são o seguinte, ao final de algumas aulas, né, não são todas, essa semana, por exemplo, a gente não vai ter nenhum, mas ao final da aula, né, provavelmente a partir da aula 3, a gente já vai ter, a gente faz esse momento síncrono, né, a gente tira dúvida, discute, de 9 às 10. De 10 a 10h35, vocês vão ter uma meia horinha, né? Se a gente terminar antes, às vezes, né, essas dúvidas, né, a discussão do roteiro, eu posso, né, dar mais tempo, mas eu boto uma questão simples que vocês consigam fazer em meia hora sobre aquele assunto. E esses testes, eles tanto vão valer a presença, quanto que eles vão valer nota também, tá? Já eu falo da pontuação deles. Certo? Então, esses testes rápidos, eles são basicamente uma forma de... eu meio que tentar estimular vocês a estudarem o roteiro, tá? Então, se eu não estudei o roteiro, vou fazer a questão, vou perder ponto, você vai, entre e marca alguma coisa para valer a presença, mas, enfim, no final das contas, ele vai valer uma pontuaçãozinha lá. Vai ser simbólica, mas vai ter sim. Certo? Essa produção de vídeos, isso também está lá no plano de curso, né? Os laboratórios, né, eles
a forma como a gente cobra o resultado do laboratório é um relatório e a gravação de um vídeo, né? Esse vídeo você vai explicar, né? É aquela tarefa, né? Você tem que fazer tal coisa, você explicar como fez aquela tarefa, né? Então, lá no plano de curso, estava lá dizendo que a gente precisa de alguma coisa que vocês consigam gravar o vídeo. E esse vídeo tem algumas regrinhas que mais na frente, né? Quando eu passar a atividade, eu comento com vocês melhor. Certo? Normalmente, eu uso o Google Forms para a gente receber essas atividades aí dos laboratórios. Eu acho mais prático a forma como ele organiza, né? Porque lá no formulário eu já consigo pedir o PDF do relatório e o link do vídeo. O vídeo eu não peço que vocês façam o upload no formulário, tá? Mas vocês devem colocar em alguma plataforma, ou no Google Drive, ou no Microsoft, o Drive da Microsoft, né? Ou então no YouTube mesmo. Na verdade, vocês vão ter que colocar só o link, né? Porque realmente eu não tenho espaço para receber todos os vídeos de vocês, né? E o Google Forms, para mim, ele organiza tudo numa pastinha, numa planilha, fica muito melhor para eu corrigir, né? E já o CIGA, a gente usa o CIGA, mas ele não deixa as coisas muito organizadas, tem que entrar um por um, ou baixar um por um, ou ver um por um, eu não consigo ter uma visão geral, né? Então, eu acho que a forma como o Google Forms organiza fica mais fácil para a gente visualizar, né? O CIGA, eventualmente, eu uso para alguma tarefa, né? Enfim, não muito, certo? Em relação à avaliação esse semestre, a gente teve muita queixa, né, de muitos professores em relação à fraude, tá? Como é que eu lido com isso? Esse semestre vai até ter uma diferençazinha aqui. É bem comum a gente zerar provas, né? Né, estou falando de mim. É muito fácil também, mesmo as provas sendo diferentes, eu consegui identificar as questões que são iguais. Por quê? Porque, principalmente lá para a segunda unidade, na primeira também, mas principalmente na segunda, as questões podem ser feitas de 1 milhão de maneiras diferentes. Então, quando uma pessoa faz exatamente igual à outra, né, o procedimento tem como identificar que é uma fraude, tá? Então, se eu encontrar pelo menos uma questão de uma prova igual à de outra prova, eu zero a prova inteira dos dois. Para mim, não faz diferença quem fez, quem copiou, para mim é igual, tá? E esse semestre, a diferença é o seguinte, se eu identificar, além de zerar as provas, eu vou abrir um processo contra o estudante para identificar isso. Nos outros semestres, eu só zerei as provas, não levei para frente, porque realmente eu não tinha tido essa conversa, não achei que a gente fosse chegar a esse ponto, né? Mas esse semestre eu vou fazer isso sim, né? Então, sempre que eu identificar que tem trechos ou questões iguais entre uma prova e outra, eu vou levar isso adiante, vou abrir um processo, né, primeiro na ouvidoria, se for o caso, um processo administrativo, contra os estudantes envolvidos, certo? Só para que vocês fiquem cientes. Peraí que eu acho que chegou agora. Bom, em relação às atividades, às avaliações, né, em relação à pontuação, né, antes eu coloquei um asterisco aqui, porque isso pode mudar, tá? Algum laboratório pode mudar o valor, dependendo do nível que ele for, né? Enfim, os testes rápidos, de repente pode acontecer alguma coisa que não fazer, enfim, mas pode sofrer alteração, essa distribuição aqui. Mas, em média, a lógica é dessa forma que funciona, tá? Então, os testes da unidade, como eu falei, a nota é simbólica. A nota, se a gente fizer 5 testes, cada um vai valer 0,2. Se a gente fizer 10 testes, cada um vale 1/10, tá? Então, os testes todos somados, né, depende da quantidade de testes que a gente conseguir fazer naquela unidade, todos somados vão valer 1 ponto, certo? O laboratório 1, ele não vale ponto, ele vale só a presença, porque é só para vocês aprenderem a mexer lá no simulador para auxiliar vocês ao longo da disciplina, tá? Então, a partir do laboratório 2, a gente vai ter pontuação. O laboratório 2, se por um acaso eu mantiver a forma como a gente está fazendo, eu estou pensando em mudar, eu não sei ainda como vai ficar, mas enfim, se eu mantiver o mesmo nível, né, ele vai valer 3 pontos. Aí, para a unidade, o que sobra vai valer a avaliação, nesse caso aqui vão ser 6 pontos, tá? O laboratório, ele tem realmente dado um certo trabalho para os estudantes, né, mas é uma forma de a gente, tipo, fazer um projeto, na verdade é uma espécie de projeto que eu tento fazer, né,
E realmente ele dá trabalho, assim, se uma vez você entendendo o que é para fazer, ele não é tão trabalhoso, não, né? Mas, assim, às vezes precisa você pesquisar um pouquinho, né, para entender melhor aquele assunto, né? E ele vale 3 pontos justamente por causa disso, porque ele é um pouco mais difícil do que o nosso laboratório quando era lá no presencial, né? Lá no presencial, o que acontecia? Ele valia 1 ponto, vocês iam lá, faziam o experimento, na hora já preparavam esse relatório, ele valia só 1 ponto. E aqui ele está valendo mais, está valendo 3 pontos, né? Porque a dificuldade dele é um pouquinho maior do que o que vocês tinham lá no presencial. Peraí que chegou outra pessoa. Pronto, é na unidade 2. Os testes, de novo, valem 1 ponto. A gente só tem um laboratório nessa unidade 2, ele vai valer 3 pontos, né? E, de novo, a avaliação vai valer 6, porque é o que sobrou aí, né? Dos 10. Na unidade 3, a gente tem 2 laboratórios, tá? Então, provavelmente, o quarto vai valer 3 pontos e o quinto vale 1 ponto, né? Porque o quinto é mais simples, né? Se a gente, de novo, se eu mantiver, né? Vou ver se a gente vai mudar ou não, mas se for mantido o nível que a gente vem fazendo, então ele vai valer só 1 ponto, tá? E nesse caso a avaliação vai valer 5, certo? Mas, de novo, lembrando, tem um asterisco aqui porque isso pode sofrer alguma alteração, né? Mas a ideia é basicamente essa. Bom, em relação à assiduidade, né? As presenças. Eu cobro a participação nessa aula síncrona, né? Porque, assim, eu sei que alguns professores não cobram, mas eu acho que a gente já tem muito pouco contato, né? Assim, eu nem sei direito, né, quem são vocês, né? Enfim, nem sei se até o final do semestre eu vou ter como saber. Então, o único momento que a gente tem para poder interagir, assim, de repente, ou conversar, ou ter esse espaço, é nesse momento online, né? Então, assim, eu realmente cobro a presença, né, porque eu quero saber quem tá participando, quem está vindo, né, então, eu vou cobrar sim, né. Eventualmente, essa participação pode ser trocada por uma atividade, né, como é o caso nos dias que vão ter esse teste rápido aí, porque aí eu não faço a lista de presença, né, mas eu dou a presença pela resposta lá no multiprova, né, e os testes rápidos eu faço pela multiprova. Sim, normalmente, né, o que eu vinha fazendo era, no meio da aula, já né, do meio para o final, eu colocava o link no chat do formulário, porque do formulário é fácil de eu ler essas presenças. Eu pego só o número das matrículas e confiro lá, uma planilhazinha do Excel, essa matrícula veio ou não veio? Já cria para mim a listinha de quem está e quem não está, então para mim é mais fácil. Eu vou tentar, porque como o Meet teve uma mudança, ele está bem diferente, eu vou ver de novo o attendance, né, que é uma extensão que tem, que ele puxa essa presença. Já puxei no início, vou puxar agora, para eu ver, né, se dá certo. Se for, fica mais fácil, né, mas se não, hoje eu vou fazer os dois, né, já coloco o link para eu comparar os dois, né, para ver se tem algum problema. Sim, uma outra coisa que também, se eu não abro mão, tá, é a foto, tanto no CIGA, no perfil do CIGA, quanto no Gmail, né, no seu e-mail institucional aí que você colocou, precisa ter a foto. No e-mail, no Gmail, você até pode não ter a foto, mas se você não tiver a foto, você tem que ficar com a câmera ligada durante a aula, tá? Então, você escolhe um dos dois, ou liga a câmera, ou põe a foto no seu Gmail, né? Organize essa semana, que é a partir da próxima semana, né? Eu paro, quando eu vou fazer a presença, eu abro, né, o chat, vejo quem está sem a foto, e peço a pessoa abrir a câmera quem tiver sem a foto no perfil, tá? Então, não esqueçam de colocar essa foto do perfil e no CIGA também, tá? Professora? Pode falar. Bom dia. Uma dúvida a respeito do acesso com e-mail institucional, como é que funciona? É da mesma forma do Gmail? Na verdade, esse e-mail institucional, todo mundo é obrigado a ter, né? E... então, assim, é aquele e-mail que você cadastrou lá, que é @ufrnbr. Quando você clica lá no Gmail, o seu Gmail é justamente esse novo endereço. Antes não era o UFRN, Edu, BR, agora ele mudou. Aquele seu e-mail, que era o UFRN, Edu, BR, ele já fez uma migração automática quando você fez lá aquela mudança de cadastro lá no CIGA. Eu sei, mas por onde eu tenho acesso nele? Mas como? Eu não entendi. Então. Solicitar no CIGA. O seu acesso. Não, todo mundo já fez a mudança, mas aí para acessar nele, como é que usa?
Entra no Gmail normal e aí você loga com esse novo Esse é no e-mail. Gmail, Você tem né? que estar logado com esse novo e-mail, Gmail. Entendi. Entendeu? Obrigado. Aí, se você botou o nome... Aí, sim, aí eu não sei se todo mundo viu, né? A maioria eu vi que sim. Aí, ontem eu já peguei de quem botou o e-mail lá na listinha e já cadastra na turma. Se você cadastrar seu e-mail naquela planilha lá, quando terminar aqui eu já boto de novo quem eu não tinha botado antes, né? Eu pego aquele e-mail, já cadastro aqui na turma, então você já vai entrar automático, eu não preciso ficar autorizando, tá? Então, eu preciso que, essa semana, quem não pôs o e-mail institucional lá naquela lista, coloque, porque a partir de terça-feira eu não fico, permitindo ninguém entrar mais, porque essa semana vocês têm para colocar o e-mail lá e eu vou dar autorização. A partir de terça-feira eu não autorizo mais, tá? Porque realmente atrapalha a aula, né? Você fica o tempo todo lá dando permissão, atrapalha, certo? Então, essa semana não deixem de fazer isso. Quem não fez ainda, de colocar o e-mail naquela listinha lá, que está a notícia no CIGA, para que eu consiga adicionar vocês lá aqui, aliás, no Meet, tá certo? E põe uma foto, né? Tanto no perfil do Gmail, nesse e-mail aí institucional, quanto no CIGA também, tá? Eu vou ver quem são vocês, pelo menos, né? Bom, de recursos tecnológicos, o que é que vocês vão precisar para acompanhar a disciplina, né? Eu coloco sempre computador, tablet, né? Assim, aí alguém se pergunta, posso acompanhar do celular? Pode. As aulas simples, claro que não tem problema, mas vão ter algumas atividades que você vai ter dificuldade em fazer pelo celular, como, por exemplo, as simulações de circuito, né? Normalmente a gente usa um software online, né, o Faustad, mas cada um pode usar o simulador de circuito que quiser, não tem problema. E esse tipo de ferramenta é complicado para usar no celular, tá? Então, nesse caso, vocês vão ter uma certa dificuldade se realmente não tiver um computador, um tablet à disposição, certo? Nossos encontros online, né, vão ser pelo Meet, o WhatsApp aqui vai ser o meio de comunicação com os monitores, né, para a monitoria. O navegador web, vocês vão precisar para, né, o Meet, né, para os nossos encontros síncronos. Eu coloco também no plano de curso, dispositivo capaz de gravar vídeos, porque essas atividades vocês vão precisar fazer gravar esse vídeo explicando como foi feito aquilo, né, para vocês submeterem. Aí pode ser feito até do celular, né, de qualquer câmera, enfim, né, isso aí é a cargo de vocês, só tem que conseguir ver quem é você, né. Eu falei outra coisa aqui, esqueci. Já eu lembro, tá? E um player de vídeo, né, enfim, os vídeos que vocês vão fazer para conseguir, né, se organizar. YouTube, a gente usa o canal, então tudo que eu gravo, né, todas as aulas síncronas são gravadas, né, então, por isso no início eu pedi a permissão, e desde já, né, se alguém, né, eu digo, se alguém tiver alguma objeção que seja gravado, né, me encaminha um e-mail, né, relatando isso, porque tudo que né, esses momentos síncronos todos eu coloco no canal do YouTube, o canal Eletricidade Aplicada, e fica público, né, então ele fica lá disponível, então, assim, quem tiver alguma objeção, né, de eventualmente aparecer no vídeo, e ele né, ir para um canal público, tem que se manifestar, tá, ao contrário, eu vou entender que todo mundo concorda, tá bom? No CIGA também, lá no primeiro tópico, né, onde eu ponho o material, tem um PDF chamado Links Importantes. Nesse links importantes, era isso que eu ia falar antes que eu esqueci. Tem o link para a planilha, para vocês colocarem, que é dados EA, né, para vocês colocarem os e-mails. Esse mesmo link, quando a gente vai fazer vista de prova, eu só crio outra aba nessa planilha para o agendamento da vista de prova. Aí tem o link para o grupo da monitoria, né? Por enquanto ainda não está acontecendo nada no grupo, porque os monitores ainda não estão fechados, mas quem quiser já entrar, já pode entrar. O que tem mais lá? E, sim, tem o link do canal, né? Do YouTube, certo? Tem basicamente essas informações por enquanto, mas se tiver algum outro link, eu vou adicionar lá também, certo? Em relação aos recursos pessoais, o que é que cada um vai precisar para conseguir, né, se dar bem a eletricidade aplicada? Como eu disse, assim, muita gente acha que uma disciplina é difícil, mas o ideal é que você tenha uma certa disciplina, porque você tendo essa disciplina, não tem dificuldade que resista. Por quê? Porque você vai, né, passo a passo, evoluindo dentro do conteúdo,
E isso é que faz você construir aquele, né, assunto, aquele conteúdo de uma maneira firme, de uma maneira sólida, né? Então, assim, é interessante que você realmente cumpra os roteiros, que você, né, tenha um mínimo de organização na sua semana, na sua rotina de estudos, né, não só para EA, mas fazendo né, a organização com as outras disciplinas também, para que tudo dê certo no final, né? Normalmente, eu sempre digo isso, né, assim, né, quem foi meu aluno que precisou de alguma ajuda sabe que eu faço de tudo para que o aluno realmente consiga ter as ferramentas, consiga ter, né, uma forma, né, plausível aí, né, satisfatória de conseguir bem na disciplina. Agora, se chega lá na terceira unidade, lá na prova de reposição, e vocês vêm me pedir alguma ajuda, eu não tenho mais como ajudar. Aí realmente não tem como. A hora de ajudar, eu tenho dificuldade nesse assunto, nesse, né? A hora de vocês me pedirem ajuda é agora, né? Eu já cursei essa disciplina tantas vezes, já, né, X vezes, e não consigo, me emperro nesse assunto, então, vamos tentar se organizar agora, para que, ao longo do semestre, isso seja mais suave, que isso seja tranquilo. Não, realmente não adianta, na terceira unidade, professora, eu trabalhei tal dia, comecei a trabalhar no meio do semestre, aí perdi suas aulas, estou reprovado por falta. Se você me avisa só no final, eu não tenho como fazer nada. Mas se a partir do momento que sua situação mudou, você me avisa, professor, ó, quero continuar a disciplina, mas agora estou com essa situação, o que a gente faz? A gente acha uma solução. Mas depois que o leite derramou, não tem mais jeito não, né? Certo? Então, assim, é importante que vocês, se tenham dificuldade, conversem comigo, né? Outra coisa que acontece muito, lá na reposição, então lá para passar na final, alguém chega e diz, professora, eu não fiz a vista de prova da primeira prova, da segunda prova, mas eu acho que eu teria tirado da nota. Então, infelizmente, a vista de prova do prazo, é o que boto no CIGAL, o prazo é esse para solicitar a vista. Se você não puder no horário que eu boto, a gente faz um outro horário, não tem problema nenhum. A gente acha um meio de fazer a vista, mas no período. Não faço vista de atividades retroativas, não faço. Então, se tiver qualquer dúvida de uma correção, vá fazer a vista, né? Normalmente, eu coloco os gabaritos, né? Você termina a prova, sei lá, 10h35, 11 horas, o gabarito já vai estar no CIGAL. Normalmente, eu faço isso, tá? Então, você já sabe, já tem ideia do que errou. Mesmo assim, eu ainda agendo alguns horários, ou seja, quem vai agendar é vocês. Eu digo, marque um desses horários aqui, você vai lá e você agenda. Não posso nenhum desses horários. Normalmente, eu ainda abro, depois vamos chegar num acordo no horário que você possa e eu também, né? Então, enfim, eu dou todas as condições para a gente discutir as avaliações, porque é importante. É importante você saber o que você errou, por exemplo, na primeira prova, porque, como eu falei, ela é eletricidade aplicada é uma escadinha. Então, o assunto da primeira prova todo cai até o final da disciplina, né? Porque análise de circuito, você vai analisar o circuito aí aplicado em várias situações, mas assim, é importante que você não leve um erro, né, adiante, certo? Bom, aí vamos lá, dos recursos, né? Primeiro, é imprescindível que vocês tenham pelo menos 2 horas de estudo por aula, fora do momento síncrono. Se vocês não fizerem isso, não vai ter como. Eu estou avisando desde agora, então se organizem, vejam se vocês conseguem cumprir essa exigência, né, para vocês mesmos, para que tudo dê certo lá no final, tá? Disciplina e organização é importante, como eu falei, vocês, eu vou me organizar para estudar todo dia esse horário tal disciplina, então, isso vai ajudar muito vocês, né, a proatividade, para vocês tomarem iniciativa para fazer, né, o que é preciso fazer, né, não deixe para o último momento. Uma coisa que eu ia falar, vou até parar aqui, senão eu vou esquecer de novo, os laboratórios, não, vou mostrar o cronograma, eu falo no cronograma, já é melhor. Bom, você tem que ter, autonomia também, eu acho que é uma palavra muito importante nesse remoto, né? Por quê? Porque depende de vocês, acho que 95% da disciplina ir para frente, né? De vocês se darem bem na disciplina, né? Então, eu tenho muito trabalho preparando material, organizando, né? Principalmente as avaliações também, me dão muito trabalho para preparar, para corrigir também, mas para preparar, então, porque realmente essas avaliações são um pouco diferentes, né, do presencial. Essa é a minha parte, mas a parte de vocês, né, é realmente se esforçar para cumprir o roteiro, tentar tirar as dúvidas, né, para que a gente consiga discutir nesses momentos online, certo? Então, precisa dessa autonomia, você sabe que tem que estudar antes da atividade, do momento síncrono, né, e você realmente conseguir fazer isso, né, focar realmente no que você quer, né, muita gente... se matricula na disciplina, eu preciso ser aprovado em época, eu estou me formando.
sinceramente, eu não tenho sensibilidade com esse argumento, não. Assim, muitas vezes, no final de semestre, professora, só falta EA, e a pessoa não viu as aulas, não fez os roteiros, né? Eu, sinceramente, para mim, entra por um ouvido e sai pelo outro aquele argumento, né? Mas se eu vejo que a pessoa é esforçada desde o início, né? Se você está nessa situação, sua falta é para se formar, então se dedique, né? Eu lhe ajudo, como eu falei, mas desde agora, se você, né, participar, se você tiver alguma dificuldade, me procurar para a gente tentar resolver essa dificuldade, mas não no final do semestre dizer, sua falta é eu estou formando. Para mim, isso não é um argumento válido, né? Então, só para que fique bem claro, né? Eu sei que essa questão da procrastinação no remoto é triste, né? Às vezes, até eu, assim, sou tentada a fazer isso também, né? E eu confesso que teve um momento, no segundo semestre do ano passado, que eu me senti tão exausta que eu disse, meu Deus do céu, eu não conseguia ter motivação para fazer muita coisa, não, mas a gente precisava fazer, né? E tem que tentar levar da melhor forma possível, né? Tentar espairecer, né? Tentar, de repente, conversar com outras pessoas, ou até procurar, né? Assim, uma ajuda mesmo, se for o caso. Mas, assim, é importante que a gente foque no que a gente quer, né? Qual é o nosso objetivo, né? Eu quero se aprovar nessa disciplina, quero entender bem esse assunto, né? Então, o que eu preciso para fazer isso, né? Primeiro, preciso me dedicar pelo menos 2 horas, né, aos roteiros, tenho que tentar praticar os exercícios, as listas de exercícios, né? Enfim, você sabe o que precisa fazer para se dar bem na disciplina. Então, cabe a você, né, manter esse foco ou não, né? Isso, realmente, eu não tenho muito como ajudar, né? Assim, o que eu posso fazer sei lá, você dizer, professora, dessa forma, para mim, não fica muito bom. Pode ser dessa outra? Se for uma coisa viável, uma coisa que eu acho plausível, né? Enfim, eu faço, né? O que eu puder fazer para ajudar, para facilitar o andamento de vocês na disciplina, né? E no curso também, né? Vocês podem contar comigo, tá? Mas, de novo, né? Se for depois de um leite derramado já aí não tem mais jeito, não. Né? Ou pelo menos vai ser mais difícil a gente tentar contornar, tá bom? Aqui são algumas dicas, né? Assim, não se dê a estímulos externos, porque eu sei que muita gente mora em casas cheias, né? Com bastante gente, com bastante, né, distração. Então, às vezes, né? É melhor a pessoa, por exemplo, estudar de madrugada, ou tentar estudar num local que possa se trancar, para que não tenha muita interferência, para você realmente conseguir ficar concentrado ali, né? No que você está fazendo, né? E, por fim, assim, cumprir as atividades, né? Então, assim, a gente sempre tem os prazos da disciplina, né, das atividades, das tarefas, mas os prazos de vocês mesmo, né? Meu cronograma é estudar essa disciplina de tal hora a tal hora. Então, tentar realmente cumprir direitinho, né? Começar no horário, né? Ver se esse horário é suficiente ou não. Sobrou tempo, então já vou adiantar outra coisa, né? Então, eu acho que uma palavra-chave para o ensino remoto é organização, né? Então, é uma das palavras-chave aí para o ensino remoto. Se vocês se conscientizarem disso, as coisas andam com mais leveza, com mais facilidade, né? Não tem aqueles aperreios de estar agoniado, virando noite para fazer as coisas, não, é só se programar. Eu, pelo menos, tento dar condições para que vocês consigam fazer isso, né? Porque, como eu coloquei aqui, disciplina no remoto não é fácil, né? Vocês já viram isso, vocês já tiveram essa experiência, sabe que realmente é um pouquinho complicado, mas... por enquanto é o que a gente pode fazer, né? Espera que chegou mais alguém. Bom, em relação à nossa comunicação, a turma tem 100 pessoas, né? Então, assim, não tem condição de ser por e-mail, né? Alguém me manda um e-mail, eu até respondo, mas eu demoro uns 3 ou 4 dias para responder e-mail. Normalmente leva esse tempo. Então, a forma mais rápida, mais simples da gente se comunicar, de a gente tirar dúvida, né, é pelo Fórum do Cigarro. O fórum já está aberto, inclusive. Você cria um tópico, então, quando você for lá, você vê se já tem um tópico sobre aquele assunto, né, porque eu olho o cigarro todos os dias, né, o Fórum do Cigarro é um compromisso. Quando eu sento, uma das primeiras coisas que eu faço é ver o Fórum do Cigarro, todo santo dia. Porque eu consigo dar um retorno mais rápido, e às vezes uma dúvida que um aluno tem, já é uma dúvida de um outro aluno também, e fica registrado lá, né, as dúvidas, a evolução. Então, sempre que você tiver uma dúvida da disciplina, né, seja ela de algum processo, de alguma atividade, de algum conteúdo, pode colocar no fórum, tá? Claro que se for um assunto de cunho mais pessoal, você pode mandar um e-mail, mas às vezes eu demoro a responder e-mail, mas eu respondo, sempre que eu vejo eu respondo, né?
mas realmente, às vezes, eu demoro, porque nesse remoto é um volume de e-mail muito grande. E agora que eu tenho o e-mail que eu mais uso, que é o que está vinculado ao CIGA, que é o jossana@ctufrnbr, e tem esse novo agora, que é o e-mail oficial nosso, né? Que é jossana.ferreira, né? @frn.br. Então, já tem os dois, fora o meu pessoal, então já é muita coisa para a gente manusear. Então, é um pouquinho complicado, mas a nossa comunicação vai ser através do fórum do CIGA, tá? Bom, em relação ao nosso cronograma, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui já tem as datas das avaliações, já estão cadastradas no CIGA, certo? Então, a gente vai ter aqui na primeira unidade, né, basicamente, a análise de circuito de corrente contínua, né? A nossa primeira prova está marcada para 1º de julho, certo? Né, a gente já tem data. Os laboratórios, se vocês observarem, né, eles estão sempre numa sexta-feira. 18 é uma sexta-feira, 25 de junho é uma sexta-feira, 16 de julho, 30 de julho e 27 de agosto. Eles são as sextas-feiras. Não quer dizer que a gente vai ter aula nesses dias, nesses horários. Não, não é aula. O que acontece? Os horários dos laboratórios que vocês estão cadastrados, a gente cadastra porque, de repente, tem alguma coisa que, vai ter que voltar ao presencial. A gente vai retoma, enfim, o horário do laboratório vai ser aquele horário. Mas o laboratório, ele é assíncrono, o nosso. Então, o que vai acontecer? O laboratório é dia 18 de junho, vamos supor, primeiro, você precisa me entregar dia 18 de junho. Essas datas que estão aí são os prazos finais, os prazos de entrega. E, normalmente, é sexta-feira, 7 horas da noite, o prazo de entrega. Professora, mas sexta-tarde eu tenho aula, sexta de manhã eu tenho não sei o quê. Entregue na quinta. Ou seja, o prazo final é sexta-feira, 19 horas. Você pode entregar antes. Quando eu abro, normalmente eu coloco uma semana antes, eu divulgo o material do laboratório. Então, uma sexta-feira antes, eu divulgo. Então, vocês vão ter uma semana para fazer, e quando eu divulgo, eu já abro o formulário, né? Porque eu falei que, normalmente, eu faço o recolhimento por formulário Google. Então, quando eu abro, né, divulgo na sexta-feira anterior o material, eu já abro o formulário Google. Ou seja, se no fim de semana você quiser fazer e já entregar, você já pode, tá? Ou seja, no máximo, uma semana você vai ter para fazer aí, tá? Então, né, essas datas aqui, reforçando, são as datas para entrega, né? Então, não tem uma aula específica, mas a data para entrega são essas datas aí que estão no laboratório, certo? Aí, para a segunda unidade, né, circuitos de corrente alternada, né, aí entra aqui circuitos trifásicos, né, e a potência também, né, tanto trifásica quanto monofásica, certo? Nossa segunda prova, dia 5 de agosto. A terceira, assim, aqui a gente tem 2 laboratórios. Eu botei lá no outro como se fosse... Deixa eu só ver aqui, de potência. Agora eu fiquei na dúvida. Pode falar, eu fiquei na dúvida em relação aos laboratórios, se vão ter 2 na segunda ou 2 na terceira. Eu vejo as datas dos laboratórios e confirmo com vocês depois, mas pode falar. Pronto, era sobre isso mesmo, porque o código da disciplina é segunda, manhã 5, 6, né? E as aulas... Não, a nossa é terça e quinta, manhã 3, 4. Aqui para mim está aparecendo 2M56. Não, isso é o seu laboratório. Certo, mas esses Lab 1, Lab 2, Lab 3... A gente não vai ter aula nesses horários, dos laboratórios que está cadastrado no CIGA. A gente não vai usar esses horários. Aí, os laboratórios vão ser assíncronos, offline, e vocês vão entregar nesses dias aí, nessas datas. Os laboratórios, essas datas aqui, do 2, 3 e 4, do 3, 4 e 5, o 5 não, mas o 3 e o 4 pode ser que sejam diferentes, tá? Eu vou só ver aqui depois, aqui ficou... esse Lab 4, ele é aqui, para falar a verdade. Eu vou só ver os temas, que a gente ainda não fechou, porque geralmente eu combino com os outros professores. Mas, se tiver alguma alteração, né, são nesses labs aqui. O da primeira unidade, com certeza, vão ser essas datas mesmo, tá bom? Mas aí depois eu confirmo com vocês esses 2 laboratórios aqui, o 3 e o 4, certo? Teve um errinho aqui, eu não sei onde está o erro agora, mas eu vou dar uma olhadinha depois com calma. Tá bom? Professora, ainda falando sobre os laboratórios, existe tipo um roteiro específico como tem... Sim, tem um roteiro do laboratório, aí eu boto passo a passo do que vocês precisam fazer. Beleza. Pronto, aí a terceira unidade, a gente vê instalações elétricas, é bem superficial mesmo, é só para ter noção, né? Assim como máquinas também, bem superficial, né? Transformadores e autotransformadores. Então, basicamente, esse é o assunto da terceira unidade, tá? E a nossa terceira prova está agendada para o dia 2 de setembro. E a reposição, dia 9 de setembro. Né? Geralmente é uma semana depois que eu faço mesmo.
Lembra que aqui tem o feriado de 7 de setembro, então quem quiser ficar livre no 7 de setembro tem de estudar, começar a estudar de agora para não precisar fazer reposição, tá? A reposição, né, normalmente eu faço meio que uma banca, né? Assim, a pessoa dou uma questão ou duas para a pessoa resolver, e logo na sequência eu faço meio que uma entrevista, né? A pessoa vai explicar o que fez, a gente abre o Meet, né? Então, né, para a reposição, precisa de câmera no Meet, tá? É um requisito também, certo? Em relação aos livros, né? Como eu falei, eu tentei, no plano de curso, né? Tem os links de alguns materiais que eu consegui achar online, né? Mas, de qualquer forma, não tinha como deixar de colocar os livros clássicos, né? Que quem puder, né? Quem tiver, de alguma forma, acesso a eles, são os livros, né? Que normalmente a gente usa, né? O Sadiq é um livro, ele é bem didático, uma linguagem muito boa, mas tem muitos livros bons de análise de circuito, né? Que vão ser, basicamente, a primeira e a segunda unidade, né? Na terceira unidade, né, tem alguns livros indicados também, de máquinas, né, transformadores, mas de instalações elétricas a gente usa normalmente um manual de um fabricante, porque ele é bem didático também, né? A linguagem é bem simples, e para essa parte introdutória que a gente quer, ele é suficiente, né? Então, seria basicamente isso, né? Esse material online, no roteiro já tem muita coisa, já vou colocando, né, separado por conteúdo, mas no plano de curso também tem algumas indicações lá, né, de material online, certo? Bom, esse é o e-mail que eu estou usando, por enquanto, eu acho que ainda vou usar esse, porque ainda não migrei para o outro lá, né, enfim, eu olho de vez em quando, mas o institucional, eu ainda estou na fase de migração, mas por enquanto eu estou vendo esse, certo? E só para, né, recapitular, né, o que vocês precisam fazer, colocar a foto no perfil, nesse e-mail Google aí que vocês vão assistir as aulas, né? E quem não colocou ainda, colocar o e-mail institucional na planilha, e colocar a foto no CIGA, tá? Eu vou ficar pegando no pé de vocês quem não tiver essas fotos, nem no CIGA, nem no e-mail aqui. No e-mail, como eu falei, vocês podem não colocar a foto, mas aí quem não tiver a foto vai ter que deixar a câmera ligada durante as aulas, certo? E eu cobro a presença nas aulas síncronas, certo? Não sei, eu acho que seria isso, basicamente, que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguém... cadê o chat? Ver se alguém perguntou alguma coisa. Sim, em relação a essa questão das permissões, essa semana, ok, eu ainda vou ficar parando a aula, ainda vou ficar dando as permissões, mas a partir da próxima terça-feira, aí não mais. Quem não tiver cadastrado lá... eu não vou dar, porque realmente não tem como ficar o tempo todo parando para dar permissão, como agora, né, que a gente chegou agora. Certo? Então, é importante que vocês coloquem esse e-mail lá. Tá? Vou dar uma olhadinha aqui no chat, só para ver as perguntas. Começa a prova mais cedo. Ricardo, uma possibilidade seria a gente começar essa prova mais cedo, mas aí eu teria que ninguém ter aula antes, porque eu sei que algumas pessoas também têm aula no M2, mas a gente pode conversar isso mais perto da avaliação. Se todo mundo puder, a gente faz. Se não, eu organizo a prova de tal forma que dê para fazer em menos tempo mesmo, né? Mas, enfim. Vinícius, os testes eu faço no multiprova também, né? Eu acho mais fácil para organizar. Poderia ocorrer uma questão, ficar igual a resposta da pessoa devido à quantidade. Vinícius, na verdade, assim, é porque as questões são todas diferentes, porque eu uso multiprova, então não tem como ser igual, entendeu? E mesmo assim, é o que eu estou dizendo, quando eu identifico que está igual, a pessoa erra uma besteirinha, o outro erra uma besteirinha, ou seja, é notório que está igual, que um copia do outro. E normalmente eu identifico justamente pelos erros, né? Uma pessoa erra uma coisa, a outra erra exatamente a mesma coisa, e faz o mesmo procedimento, é muito complicado. Vocês vão entender quando vocês começarem a fazer os exercícios lá dessas unidades, né? Porque tem muitas formas de fazer, né? A pessoa fazer da mesma forma e ainda cometer o mesmo erro, o mesmo passo a passo, é difícil acontecer. Mas, assim, às vezes eu fico na dúvida. Se eu fico na dúvida, eu dou o benefício da dúvida, aí eu não faço nada. Mas, quando eu tomo uma atitude, é porque eu tenho certeza, fica muito claro. Né? Não se preocupe que não vai ter esse problema, não. Jossana, as gravações dos vídeos que você citou, né, na apresentação, eu não entendi muito bem. Ela seria referente às aulas do laboratório e a gente necessariamente precisa fazer no vídeo? Não, as aulas sim. Tipo agora, quando você fala, no vídeo aparece você destacado, entendeu? Sua foto.
Sim. Entendeu? Os vídeos que vocês mandam pra gente, só quem vê, não ficam público. Tem gente que posta no YouTube público, mas aí foi a pessoa que postou. Eu não só peço o link, mas quem posta no Drive, né? Enfim, só quem vê são os professores e os monitores, né? Só nós que vemos. Tá? Não se preocupem quanto aos vídeos das gravações, não. Esses aí são sigilosos mesmo. Eu não entendi, mas nesse caso é referente à explicação do laboratório, né? De alguma atividade que a gente Da precisa autorização, você fala? Não, porque eu entendi assim, por exemplo, tem um assunto X e a gente precisa gravar alguma coisa referente Isso. àquele assunto. É isso? Isso. Certo, aí eu preciso te enviar em um formato como um Me Salva, por exemplo, resolvendo a questão, explicando como é que é e tudo mais, é isso mesmo? Isso. Você bota o vídeo em algum lugar, ou num Drive, né, restrito, ou no YouTube, enfim, cada um fica à vontade, e manda um link pra gente só. Entendi, aí vai ter atividades específicas para esse tipo de atividade, né? Isso. Aí eu explico com mais calma, no roteiro vai estar bem explicadinho, a gente discute na aula também, né, para tirar Tranquilo, dúvidas. professor. Valeu. Né? Acho que, Vinícius, esse 4M56 é o seu lab, né? É a sua subturma. Só que aí, nesse horário específico, a gente não vai ter atividade, porque os laboratórios vão ser assíncronos, tá certo? As chamadas, sim, Cristiano, vai ser pelo Forms, né? Eu vou até botar aqui agora. Eu estou fazendo, de instante a instante eu entro aqui no, como é o nome? No Attendance, eu agora vou fazer de novo, para ir pegando eu peguei 9h10, 9h40 e agora 10h07, para ver quem estava. Ele me disse qual o percentual do tempo que cada um está, enfim, eu consigo monitorar. Se eu conseguir fazer pelo Meet, não precisa a gente ficar vendo esse form, né? Mas, enfim, vou ver se vai dar certo ainda. Realmente ele mudou, não sei se ele está funcionando. Deixa eu ver o que mais aqui. Adalberto, faz a prova no multiprova e posta... Não, Adalberto, tudo pelo multiprova. No próprio multiprova, você já manda a resposta por lá mesmo, tá? Não, eu não uso o cigarro para avaliação. Às vezes, assim, uma tarefa, alguma coisa, mas é raro. Eu prefiro realmente ou multiprovas ou Google Forms, eu acho mais prático, né? Mas eu boto sempre o link, assim, vocês vão direto, é tranquilo, certo? Ó, a Nelma está colocando aqui uma dica sobre o e-mail institucional, né? Deixa eu até ver, né? Vai que eu também preciso, né? Quando é feita a mudança de login, você recebe 3 e-mails. Um dele, com os dados do e-mail institucional. Nele tem uma senha provisória para o primeiro acesso do Gmail. Depois de entrar, só trocar a senha e pronto. Vixe, Maria, eu apaguei meus e-mails tudinho, ainda agora, ó. Mas, se bem que eu acho que eu posso resgatar, né? Mas a minha senha, eu sei porque ficou a mesma eu tinha um Edu, o FRN, Edu BR, ele manteve a mesma senha. Ele só fez migrar o nome, né? Antes era Edu BR, agora botou o ponto, agora é Jossana.Ferreira, né? E ele tirou o Edu lá. Enfim, tentem ver essa questão do e-mail institucional, porque daqui para frente tudo vai ser em função desse e-mail. Até o cigarro e tudo assim, eu não sei se ele manda... não, o cigarro você pode escolher qual e-mail que ele manda, né? Mas, enfim, é um e-mail que vai ser tipo oficial para vocês, então é interessante que vocês tenham esse acesso. Matheus, eu acho que está assim mesmo, viu? Assim, você ainda consegue pelo antigo, né? E ele só fez a migração lá do nome por enquanto. Entendi, Ana, ótimo, deu tudo certo. Eu vou colocar aqui deixa eu só copiar aqui a plataforma, mas eu queria testar com vocês também esse board que tem aqui no Meet. Eu vou até parar a apresentação. Eu queria só ver, eu não sei como ele funciona, eu consigo mexer nele, só que eu não sei como é que vocês visualizam isso, tá? Eu queria só, antes de eu abrir aqui para a gente discutir, né, eu vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui esse Jamboard primeiro. É tipo uma lousa interativa, na verdade. Pronto, eu cliquei aqui, abri uma nova lousa interativa. Aí eu queria saber como é que aparece para vocês, tá? Ele está dizendo assim, compartilhar com 79 pessoas. Eu vou botar aqui só para vocês verem, que é todo mundo que está aqui agora. Aí eu não sei se aparece como uma apresentação, ou se abre uma janela aí para vocês. Se alguém puder me dizer, eu vou colocar
Vou fazer um desenho aqui só para... Ah, Mandou apareceu um link. um link. Isso. Abram aí, só para ver o que acontece. Vou botar aqui, vou só escrever. Solicita um acesso. Oi? Já tem gente aqui que está participando. Vocês conseguem ver o que eu estou fazendo? Dá para ver. É muita burocracia isso aí. Sim. Você, Ah, vai é? pedir você não? pede um acesso, aí vai ter que enviar no e-mail, aí tem que autorizar. Ah, mas eu acho que está a não pedindo ser que você faça uma autorização prévia, né? Não, então, eu acho que ele está pedindo o acesso para quem não é o FRN. Eu não estava não no planilha. Eu acho que eu não consegui entrar ainda por isso. Ah, Professor, entendi. eu estou pelo meu Gmail, eu estou conseguindo ver normal, eu não estou pelo institucional, não. Foi. Não, porque assim, quando eu cliquei aqui, que eu abri, ele perguntou assim, você quer compartilhar? Aí, com quem? Aí eu botei com todo mundo. Com todo mundo que está online. Aí, quem não conseguiu foi porque mesmo? Desculpe, diga de novo. É porque eu não estava autorizado ainda eu demorei a botar uma mão no Forms. Ah, entendi. Mas tu consegue ver ou não deu certo? Ainda não. Mas tu tem que fazer alguma coisa, será? Acesso negado. Ah, entendi. Então, eu vou fazer o seguinte. Na próxima semana eu tento de novo, só para ver se todo mundo consegue. Porque, assim, aqui eu posso inserir, tipo, uma imagem. Quer ver? Ó, deixa eu... Professora? Pode falar. Quem está pelo celular também não consegue, porque tem que ser pelo aplicativo. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Só isso. Professora? Pode falar. Deixa eu só ver. Eu tentei olhar lá, mas está dizendo que já tem muitas pessoas visualizando, aí dá um erro e não tem como. Então não vai dar certo, não, né? Porque, por exemplo, eu poderia, né, assim, não sei quem está vendo, eu inseri uma imagem, sei lá, o circuito que a gente vai discutir, e aqui podia fazer, né, algumas observações, ou, né, enfim, ficaria mais fácil, mas não tem problema não, eu tenho uma outra forma de fazer isso. Você pode os professores usam o Paint aí. Como é? A senhora pode compartilhar a tela também. É verdade. Porque quando você compartilha esse link aí, é porque outras pessoas também podem mexer no quadro branco que você criou. Então, eu botei só para ver, na verdade eu botei só para ver, sim. mas assim, aqui é bom porque fica salvo, acho que para vocês. Enfim, mas realmente eu posso compartilhar, tem razão. Eu vou fechar aqui para ver se finaliza tudo. Mas se eu vou usar isso, então eu compartilho a tela, acho que fica melhor mesmo, né? Verdade. Dá certo, viu? Bom, sim, aí eu acabei que nem abri para pergunta. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre a disciplina? Eu vou colocar aqui o link do formulário da presença, de qualquer forma. Tá? Vocês podem ir preenchendo aí, mas deu tudo, assim, todo mundo entendeu direitinho como é que vai funcionar a disciplina, todo mundo... ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma pergunta? O que é que vocês me dizem aí? Nada? Tudo certo? Ficou bem claro. Por hora tá claro. As dúvidas que eu tinha, eu já assinei com você, professor. Como é? Desculpa, não ouvi. Não, por hora eu já tinha feito, eu tinha anotado as dúvidas, e aí eu já entendi, ótimo. Valeu. Ah, joia. Professora, Vinícius, desculpa, Arthur, só um instantinho. Vinícius, os laboratórios são individuais, sim, né? Fabiano, vou colocar o roteiro da aula 2, já está pronto, eu vou colocar agora. Eu não quis colocar antes para vocês não ficarem achando que é para fazer, alguma coisa assim, mas eu vou colocar agora o já de quinta-feira. Esse que vai ter um tempo curto para vocês fazerem, né? Vou ter só amanhã. Mas, porque eu tenho que explicar antes como é que funcionava, né? Diga, Arthur. No caso, as questões da prova vão ser equiparadas em dificuldade à lista de exercícios ou vai ser mais assimilada com o roteiro de fato? Na verdade, com nenhum nem outro. Sabe por quê? Assim, muita gente não gosta quando eu digo isso, mas, assim, ninguém está aqui sendo adestrado, certo? Pula dessa altura aqui, aí na prova, vamos ver se você consegue pular dessa altura? Não. O que é, a avaliação é para quê? É para ver se vocês conseguem raciocinar em cima de um conteúdo que você aprendeu. É esse o meu objetivo, né? Então, normalmente, as questões das provas são mais simples, vocês gastam menos tempo fazendo, só que vocês têm de ter uma ideia, isso aqui acontece por causa disso. Tem mais a ver com o conceito do que com
o braçal, digamos assim. E no roteiro, tanto no roteiro quanto nas listas, assim, você tem de saber o passo a passo. Ó, o passo a passo para fazer é isso. Então, tem muitas questões assim. Mas não se preocupe, porque as provas anteriores, normalmente... Ah, eu tinha esquecido de falar, a gente vai fazer umas oficinas. Eu até coloquei as datas aqui, mas, enfim, tem que combinar com os monitores ainda. As oficinas são assim, na semana da prova, uma semana antes, os monitores dão tipo uma aula, né, de resolução de exercícios. E esses exercícios são questões de provas anteriores. Então, vocês vão ver mais ou menos, né, como é e tal, porque a gente usa provas anteriores, certo? Mas as provas não são iguais, tá? Deixa eu ver aqui. Certo, Adalberto. Assim, essa dúvida em relação a você vai abrir o microfone ou você quer falar comigo depois? Não entendi direito. Rafael, é utilizado a WB? Na verdade, assim, eu ensino, né, tem um dos roteiros, o roteiro do Laboratório 1 é para mexer no Faustad, que é um simulador online, que aí ninguém precisa baixar nada. Mas, né, tá claro lá que a gente pode usar qualquer simulador. Se você gosta de usar o AWB, você pode usar o AWB, não tem problema nenhum, tá certo? Adalberto, você quer tirar a dúvida comigo agora ou é depois? Como é que vai ser essa dúvida aí que você quer tirar? Tá, pode ser sim, certo? E aí, alguma dúvida mais? Certo. De qualquer forma, assim, no início de toda a aula, a gente pode, né, tirar algumas dúvidas, né, conversar um pouquinho, tá certo? De novo, essa aula, né, vou já terminar a gravação, né, já coloco ela lá no YouTube, né, tem um link do canal lá no YouTube, né, vou botar lá no Cigarra, né, galera, já está naquele documento lá do PDF, lá com os links importantes, então já tem o canal, então os mais recentes vão ser relacionados a essa turma, né, esse semestre, tá? Então, vocês têm como acessar também lá, tá bom? Todo mundo preencheu o formulário lá da presença? Certo, ótimo. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Estão animados para a disciplina? Aproveitando que está todo mundo botando sim, né? Vou fazer uma pergunta dessa. Tô não, professor, eu já vim reprovado de Alexandre já. Tô triste. Maria, depois vamos ajeitar isso aí, vamos fazer as coisas bem direitinho para dar tudo certo. Deus queira. Gostei do plano de fundo aí, professora. Foi, né? É saudade. Matheus, está certo. De qualquer forma, eu peço para preencher para eu ter um controle, mas nessa primeira semana eu não boto falta em ninguém, não. Viu? Porque eu sei que tem, né? Pode ter gente que ainda faz o ajuste de matrícula, de repente alguém desiste, alguém ainda entra na rematrícula, então essa semana eu tenho a presença, né? Até para eu ter uma noção, mas eu só registro minhas presenças a partir da próxima semana, tá? Não esqueçam de colocar o e-mail lá na planilha, na planilha lá para eu cadastrar vocês na turma, tá? Próxima semana eu ainda fico dando permissão, mas a outra não. Então, quem tiver alguma pendência no e-mail também, veja direitinho o que é, tá bom? Vai dar certo sim, se Deus quiser. Tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Certo? Então, é isso, pessoal. Até quinta-feira, né? Um bom início de semestre para todo mundo, né? Então, vamos nos organizar que vai dar tudo certo, tá bom? Até quinta. Até, professora. Bom dia a todos. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Professora? Pode falar. Então, professora, a minha questão é o seguinte, eu trabalho embarcado. Certo. E pode coincidir, eu ainda não conferi minha escala de trabalho com as datas das provas, certo? Certo. Então, pode ser que coincida de no horário da prova eu estar trabalhando, porque normalmente eu trabalho uma semana de dia e uma semana à noite. O que acontece, sim, eu consigo fazer a prova no horário oposto que eu estiver trabalhando, entendeu? Entendi. Então,
se a prova é Mesmo estando embarcado, você diz, né? A prova sendo na quinta de manhã, mas eu consigo fazer essa prova na quinta à noite, por exemplo, se eu estiver trabalhando de manhã. Me diga uma coisa, você tem como saber uma semana antes da data da prova? Não, eu tenho como, eu ainda não, eu estava esperando a apresentação da disciplina para falar com a senhora, para poder fazer, não, bater dá as certo. datas. Dá certo, eu preciso, tipo, uma semana antes para me organizar, entendeu? Eu envio para a senhora, eu mando um e-mail. É só você, pronto, por e-mail você me diz quais são as provas que você vai precisar fazer e qual é o horário, tá certo? A gente... Tá certo. E assim, como é dinâmico lá, por exemplo, esse mês passado aconteceu de tá tudo certo para eu não precisar fazer ajuste, e quando eu embarquei mudou a dinâmica do trabalho e eles mudaram minha rotina lá, aí eu falei com a professora e a gente conseguiu ajustar. Eu gosto de conversar logo porque a gente ainda está na fase inicial da disciplina, né? Então... Isso. E com relação às presenças, eu vou tentar, quando eu estiver a bordo, participar das aulas síncronas. Não, mas assim, se por um acaso você não for, sei lá, quando você for embarcar, se você pode, de repente, mandar uma planilha do trabalho, dizer, vou estar embarcado nesse período, assim, porque aí, eu sei que você vai fazer os roteiros em outro momento, né, então, assim, eu tenho como não reprovar por falta, caso você chegue com muita falta, entendeu? Por causa dessa comprovação que você vai estar embarcado. Pronto, então eu vou mandando para a senhora ao longo do semestre, eu vou mandando os períodos. As faltas, na verdade, você pode deixar para mandar no final, né? Você guarda as comprovações dos embarques, que aí no final, se por um acaso precisar, aí a gente, né, enfim, tá certo. Tá, aí eu já vi a questão dos mini-testes. Assim, a aula até consigo assistir, eu não sei se eu vou conseguir fazer os mini-testes, porque tem que parar para fazer e a dinâmica lá é mais complicada. Entendi. Mas aí eu já vi que vale agora, um pouco. Essas notas do mini-teste eu já não vou ter muito o que fazer para você. Não, aí não tem problema. Aí eu vou ter que administrar isso, porque eu vi que vale um ponto, então eu vou ter que me dedicar nas outras duas atividades para eu poder compensar isso. Isso, perfeito. Mas aí eu administro, professora. Minha preocupação é mais a questão das avaliações e as presenças, né, para não ser reprovado por falta. Não, as avaliações, se você me avisar com uma semana de antecedência, a gente organiza bem direitinho. E as faltas, no final do semestre, você só lembra que eu falei com a senhora, não sei o que eu trabalho embarcado, que aí dá certo também. Então beleza. Era isso, professora. Obrigado, viu? Nada. Bom dia para a senhora. Até mais. Tchau. Ei, qual é essa palavra-chave, hein, professora? Tá pedindo aí no chat aí, ó. Registro de presença começou. Não, porque tem um botão aqui, eu apertei, eu não sabia que eu precisava apertar isso para fazer ele online. Não, eu tô testando os negócios aqui, porque mudou um monte de coisa nesse Pronto, essa extensão aí, ela pede para você colocar uma palavra-chave para o pessoal computar a presença. Pelo visto é isso, porque, ó, mandando no chat aí, ó, registro de presença começou, envia palavra-chave. Eu não sei não, viu? Eu acho que ele solicita para você botar uma palavra-chave e quem responder vai ser computado aí na presença, aí no log. Mas não chegou essa palavra-chave não sei não qual é. Não, acho que você ativou a extensão sem ir para a parte de configurar, né? Não, na verdade, assim, é porque eu estava pesquisando ontem sobre essa presença, aí eu estou conseguindo fazer, mas não consigo fazer tipo automático. Ele abre outra janelinha aqui, aí eu fico, grava agora, aí pega a presença de todo mundo, entendeu? Que está lá, só que não sei, tá estranho aqui. Mas, pelo visto, ele tem um controle aí, porque a pessoa, por exemplo, não está ligado na chamada, ele não vai contabilizar, porque você não digitou aí o que ele quer. Pois eu não sei onde é que tá isso, não. Eu vou pesquisar melhor, porque esse botão eu não tinha visto, não. Eu liguei agora, quer ver? Quando eu desligo... Alguma instrução no YouTube aí, como configurar, não sei o que, do Google Meet. Mas pior que só mostra os antigos. Após a extensão, convidar, ligar. Eu sei lá. Ele baixou um negócio aqui, deixa um CVS aqui, um CSV, aliás. Não. Tá 0 confirmado. Não, esse negócio tá muito barca aqui. Porque você tem que achar o lugar onde ele... Eu vou ver se eu... Peraí. Mas, na verdade,
Se vocês precisam mandar alguma coisa, então é melhor preencher o link lá para mim. Mas, eu peguei a presença, né, eu fazendo isso, né, ele abre a aba do Meet Attendance, eu só clico lá, ele vai pegar para todo mundo naquela hora. Eu pego umas 3 vezes, dá certo. Paulo, na verdade é porque eu ajudo em 2 laboratórios, né? São 2 laboratórios dessas turmas, eu que tomo conta, entendeu? E, na verdade, eu acho que é mais... Eu estou só em mais uma, eu acho. Não estou nas outras 2, não. Eu tenho essa que é minha e mais uma, que é dividida com eles. Eu tenho 2 subturmas de laboratório lá. Aí eu faço 2 laboratórios. Esse que tu tá aí é o Media Attendance Collector, Esse mesmo. Deixa eu ver o cara fazendo, ele salva e já joga uma planilha para ele, acabou. Então, mas aí para salvar, eu fico clicando, tipo assim, pega agora a presença de quem tá, entendeu? Aí Entendi. Eu queria que monitorasse do início ao final da aula, mas não conseguia. Entendi. Eu vi que tem em algum lugar, mas aí eu acho que só consegue quando você tem um perfil de empresa. Pelo menos o que eu percebi era isso. Mas vai dar certo. Qualquer coisa eu boto o Google Forms, que é fácil também para eu pegar. Tá bom. E qual hora que a senhora vai postar o roteiro? Roteiro? Já, agora. Tá bom. Tá, até mais. Tchau. Tchau, até mais. Boa semana para vocês. Professora, eu estava tentando entrar com o meu e-mail institucional, só que na hora que eu estava tentando entrar, ele não estava dando certo. Certo, mas o que foi? Por que tu acha que está dando errado? Eu realmente não sei, ele dá um aviso assim, diz não sei quem está indisponível, alguma coisa nesse sentido. Aí ele não consegue entrar. Oxe, que coisa estranha. Eu vou tentar entrar. Eu vou tentar entrar com ele agora, aí eu vejo a mensagem aqui que eu digo direitinho. Pronto, porque assim, quando você clica no link, né, da aula, aí ele abre aquela telinha, aí no canto direito ali, você tem como escolher, antes de você entrar mesmo na sala, tem como escolher qual o perfil que você quer. Você fez isso e não deu certo, foi? Foi, eu escolhi um institucional, só que aí ele não entrava, eu tive que escolher outro. Tá, veja aí para ver o que é. Ou então, bote esse e-mail aqui no chat, que tipo, eu vou tentar convidar você para ver se dá certo. Eu acho que tem como convidar aqui. Tá certo. Digite seu e-mail institucional aqui. É porque tá o seu institucional não é esse, viu, Leonardo? Não tem mais esse Edu, por isso que está dando erro. Bote o seu endereço sem o Edu. Isso, você tentou entrar com esse @FRNBR? Eu vou tentar agora, vou ver se dá certo. Pronto, tente. Se não der certo, eu adiciono você, acho que dá. Veja aí, vai, eu espero.